O paradoxo da tolerância na maçonaria. Texto de nosso irmão Kenyon Smile. A felicidade de acesso a meios de comunicação, em especial redes sociais virtuais, que dá ao cidadão total liberdade de se expressar livremente, ao mesmo tempo em que se tem a percepção de segurança, de blindagem, por estar atrás de um PC, celular ou tablet, onde e quando seus atos não trazem consequências físicas reais e imediatas. O reflexo disto, um cenário em que se devem considerar diversos fatores, como a persistente crise política e econômica, os casos de corrupção e toda a sua exploração mediática, o crescimento da classe média por meio da ascensão de uma nova classe C com acesso à informação, mas sem escolaridade, tem sido uma maré alta e persistente de intolerância e ódio, evidente a cada momento em que se acede às redes sociais e se lê as últimas notícias do momento. A intolerância ideológica, política, social, racial, religiosa, sexual, dentre outras que temos em nossa sociedade, tomam conta de pessoas menos esclarecidas, que promove o ódio, desejando a morte daqueles considerados como diferentes e, em muitos casos, inferiores, e torna-se cada dia mais uma praga, uma epidemia, contaminando aqueles mais sugestionáveis. Este público intolerante quer mudanças drásticas no país, muitas vezes alimentando um nacionalismo extremista, mas sem interesse em se esforçar para fazer a sua parte, preferindo seguir a antiga cartilha de escolher um Messias que salve a nossa pátria, como os alemães fizeram com Hitler no passado. O filósofo Karl Popper, um liberal, defendia que a parcela tolerante da sociedade não pode ter tolerância ilimitada com os intolerantes, por risco de condenar a tolerância à morte. Outro filósofo liberal assumido, John Rawls, colaborava ao defender que é dever da sociedade tolerante preservar os seus membros e instituição de toda e qualquer investida de intolerância, extrema ou mesmo externa e interna. A célebre manifestação de Martin Luther King era exatamente sobre isso, sobre a sua preocupação, não com os gritos de maus, intolerantes, mas com o silêncio dos bons, os tolerantes. Similarmente, na doutrina espírita, num de seus livros mais célebres, há uma passagem que diz que os maus são integrantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, predominarão. Passagens similares podem ser encontradas em outras culturas, e várias religiões. Na nossa ordem maçônica, ensina-se a tolerância, mas também se prega o combate à tirania, à ignorância, ao fanatismo, que são causas e consequências da intolerância. Entretanto, em vez de combater, muitos irmãos têm entrado na onda. Deixa-me levar, que lá vou eu. Efeito coro em discurso de ódio. Cabe à maçonaria? Seja, meus irmãos. Cabe a nós todos, maçons. Maçons tolerantes e geralmente silenciosos. E principalmente, meus irmãos, a nossa sublime instituição maçônica e os seus princípios morais, que se devem manter imaculados.
Se um maçom discorda do princípio maçônico da tolerância, desejando que a única tolerância seja dos demais perante a intolerância dele, se ele se sujeita aos vícios da ignorância e do fanatismo, ou é favorável à tirania, o seu lugar não é entre as nossas colunas, nem mesmo entre os nossos espaços. Mas um outro mal mais frequente observado no meio maçônico é de forma periódica. Está diretamente relacionado a este paradoxo da tolerância e, de certa forma, comprova a teorização de Popper sobre o mesmo. Numa loja, há sem sombra de dúvidas homens bons, portanto tolerantes, mas uma vez ou outra corre-se o risco de que um ou outro membro da loja tenha caráter mais ambiciosos, vaidosos, mesquinhos. Neste caso, esse irmão desejará ser venerável mestre antes de chegar a sua hora para tal. Em detrimento da vontade da maioria de outros irmãos mais bem preparados e dos melhores interesses da loja, ele é geralmente intolerante à ideia de vencer as suas paixões e sujeitar a sua vontade, e insistirá, de diferentes formas, para que a sua vontade seja saciada o mais breve possível. E por diversas vezes, vemos os bons irmãos, em nome da tolerância, silenciosos, quietos, estáticos, sujeitando uma vontade coletiva e altruísta, em benefício de uma individual e egoísta, permitindo que aquele irmão intolerante, por ambição, por vaidade, alcance o seu intuito de se tornar o venerável mestre. E em alguns desses casos, o resultado posterior é o adormecimento de muitos bons membros de nossa ordem. E até mesmo, meus irmãos, o abater de colunas das nossas melhores lojas. O que vem acontecendo mês a mês na maçonaria brasileira. A intolerância, enfim, meus irmãos, matando a tolerância, o individual sobrepuxando o coletivo, e a maçonaria morrendo aos poucos. Por essa razão, tolerância zero à intolerância dentro e fora de nossa ordem. Que essa reflexão fique a todos, que possamos compartilhar aos 4 cantos de nosso universo e a todos os nossos irmãos. Sigam o nosso podcast Filhos do Arquiteto aqui no Spotify. Divulgue, compartilhe, assine e marque o sino para que você receba novas matérias e estudos.